o nosso carinho do movimento espírita de Teófilo Otoni, aos companheiros da cidade de Valadares e particularmente aos companheiros do Marta Figner. Que Jesus esteja conosco neste mês em que dizem que ele nasceu. Por que dizem? Porque para Paulo ele nasceu às portas de Damasco, uma outra época. Para Maria de Magdala, ele nasceu às margens do Tiberíades, numa outra data. Para Pedro, ele nasceu no átrio do pátio dos Caifás. E para nós, ele já nasceu? Então agora no Natal nós vamos dar um presente a ele, é isso mesmo? Ou vamos continuar insistindo e dando presente a sobrinho, a filho, a irmão, a sogro, que não faz aniversário nesse dia? Não sabemos de onde saiu isso, mas o normal é que no aniversário da pessoa a gente dê presente ao aniversariante, não é assim? Então, deveríamos dar um presentinho a Jesus. E a forma de presenteá-lo, claro que não é fácil. Ele diz que o jugo é leve. Jugo, para quem não sabe, é aquela peça que o boi leva no pescoço. E ele diz que o seu jugo é leve. E será que nós entendemos assim? E fizemos alguma coisa que vale como presente para dar a ele na ceia que alguns de nós vai fazer? Vou falar disso aqui também hoje. A casa pediu que nós falássemos o que fiz com o que sei. Ou seja, o que nós fizemos durante o ano com tudo que a gente já sabe. Será que nós estamos felizes com o que a gente fez durante o ano? É um hábito das pessoas, no final do ano, também não sei de onde saiu isso, fazer uma meia-culpa e pensar, no ano que vem eu vou e não vai nada, segue 3, 4 dias e depois esquece e não cumpre o que prometeu. E a pergunta que o Orestes pede que eu faça a nós todos é essa: com o que nós sabemos em termos de doutrina espírita, de cristianismo, de filosofia, de ciência, o que nós fizemos? Nós vamos fazer uma meia-culpa. Eu disse que não tem muito sentido fazer isso no final do ano, porque Santo Agostinho, na questão 919, fechando a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos pede para a gente fazer isso todo dia. Quando Kardec pergunta qual é a forma bacana para que a gente possa melhorar-se nesta vida, qual é a melhor forma para se melhorar nesta vida? E os Espíritos responderam para Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Depois Santo Agostinho nos traz uma nota muito interessante, falando que todas as noites, ao dormir, ao deitar, ele passava em revista o dia, via o que tinha feito, o que não foi bacana, consertava o que podia consertar, pedia desculpa a quem pudesse pedir, e se não desse para ser feito nada, ele seguia evitando repetir o equívoco. Da mesma forma, nós, no final do ano, o bom é que fosse todo dia, mas como a gente não faz, a pergunta está no ar: o que nós fizemos? E por que essa pergunta? Nós somos espíritas. Os que não são espíritas aqui são simpatizantes da doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita é uma ciência de observação, uma filosofia nas relações que se fazem necessárias entre os mortos e os vivos, entre os espíritos e nós, entre uma outra dimensão e a nossa materialista.
E como ciência de observação, o Espiritismo não trabalha em cima de fantasia. O Espiritismo trabalha em cima de leis universais. Por isso é uma ciência. Trabalha em cima de verdades, de fatos. Kardec, para nos trazer o Livro dos Espíritos, ele ouviu 10.000 questões e trouxe 1019. Então, é uma ciência de observação. E a autoridade desta ciência está exatamente na comunicabilidade em diversos médiuns, por diversos espíritos, em vários países, de tal forma que Kardec pudesse coar e nos trazer o que trouxe. E o Espiritismo nos diz, então, que a dor deixou de ser um castigo e que passa a ser uma consequência. O que muda nisso, se a dor é dor? Muda que agora nós não culpamos a Deus mais. Nós já não fazemos papel de tolo mais. Nós já não fazemos promessas mais, como fazíamos outrora. Agora nós modificamos os hábitos, os pensamentos, as relações, e nós plantamos e colhemos o que plantamos. Os espíritos asseveram que quando a gente acorda pela manhã, quando a gente põe o pé fora da cama, a gente começa a escrever o livro da nossa vida. E esse livro está registrado pelo nosso comportamento, pelas nossas falas, atitudes, pensamentos, o que nós estamos pedindo à vida. Por isso, não temos que nos perturbar com a dor. Se na questão número 1 do Livro dos Espíritos fala que Deus é uma inteligência suprema, subentende-se que Ele não vai se equivocar, Ele não vai errar conosco. Então a dor deixou de ser um castigo, que era a arma das religiões, quando dizia que Deus castiga, ou capeta, quem quer que seja, alguém que tinha força. A doutrina espírita tirou isso dessa ilusão, e agora quem castiga a gente somos nós mesmos com as nossas atitudes. Então nós sabemos disso. E eu vou falando aos pouquinhos e perguntando o tema da noite. E o que eu fiz com isso? Nós sabemos disso. Mas quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, e que percebemos que era uma ciência, que era uma filosofia com base científica e reflexos ético-morais, buscamos entender um pouco mais acerca da nossa existência. E o livro que norteia a nossa existência é o Livro dos Espíritos. Temos hoje mais de 12.000 obras, mas o Livro dos Espíritos é o livro que nos dá o norte, o sul, o leste e o oeste das nossas existências. Então começamos a folhear o Livro dos Espíritos. Logo em Prolegômenos, nós vimos que não foi Kardec que trouxe o Espiritismo. Logo em Prolegômenos, a gente vai lendo e vai ver quem trouxe. Os Espíritos disseram para ele assim: tome, isso está aqui em Prolegômenos. Por isso é que eu pedi o livro, meu jovem. Isso, para quem nunca viu, é lançamento. Em Prolegômenos está escrito assim: tome de zelo e perseverança na obra que empreendeste, porque este trabalho é nosso. E embaixo assina Santo Agostinho, São Vicente de Paula, o Espírito Verdade, Fenelon, Sócrates, Swedenborg. Ora, então a pleiade de Espírito Verdade foi quem trouxe a doutrina. Kardec, excelente alunos desses mestres, tão mestre quanto, tão perfeito quanto, nos trouxe a obra codificada.
Então a gente já começa entendendo que tem uma equipe a serviço de Jesus, que nos trouxe essa obra, o Paracleto, que é o advogado, que é o consolador, que é aquele que nos acompanha. Então a gente já começa a ver que há um mundo de perfeição elaborando uma matéria que se chama doutrina espírita, 18 de abril de 1857 para cá, para que pudéssemos assim, então, ter consciência de nós mesmos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que deva ser feito. E por que 1857? Por que não antes? Porque a doutrina espírita, e a gente vai ver isso, precisava das outras ciências para estabelecer os seus pressupostos, as suas elucidações. Precisávamos da biologia, da física, da química, da astronomia, da arqueologia. Precisávamos de todas essas ciências para que disséssemos e elas averbassem. Por isso, a doutrina espírita não se envolve com fantasias. O que está no Livro dos Espíritos é uma verdade. E a verdade está nessa equipe, a serviço de Jesus, e que nos trouxe essa obra belíssima. Na primeira questão, Kardec já pergunta aos espíritos que é Deus, exatamente porque não trazia nessa estrutura uma personalidade. Então, se perguntasse quem é Deus, tinha que dizer quem é. Como não era quem é, era que é, ele pergunta, que é Deus? Que coisa é Deus? E os espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onipresente, onipotente, infinitamente justo e bom. Ora, a nossa dificuldade começa com essa compreensão. Nós não sabemos o que é onipresente, porque se tivéssemos consciência, não estaríamos repetindo os equívocos de vidas passadas, como a intolerância, a insanidade, como o julgamento leviano, como a intolerância, dando asa e alimentação ao orgulho, à vaidade. Mas nós ouvimos falar em Deus, que bom, tem um Deus por aí, mas nós não temos noção do que ele faz mesmo. Como é que ele faz? Se nós não temos noção de quem é Deus, como é que a gente vai saber quem é Jesus, que é seu filho? Um Cristo, um dos milhares, milhões de Cristos que existem no universo, cujo Cristo nós demos o nome de Jesus, e que a seu turno, há 4 bilhões de anos atrás, veio administrar o planeta Terra para que nós tivesse isso que temos nos dias atuais. Então, o Livro dos Espíritos, eu disse que é uma estrada, e o nosso norte é Deus. A questão número 1 do livro 1, do capítulo 1, o norte é Deus. Então, todas as nossas vibrações e todo o nosso conteúdo é divino. Estamos, ora, na matéria carnal, estamos, ora, no escafandro físico, mas se somos filhos da divindade, somos divindade. Olha que interessante, mas a nossa estima está tão em baixa que a gente não acredita nisso. Achamos que somos um amontoado de átomos dirigido por um sistema nervoso central e que fica dando choque aí pela rua. Claro que não, claro que não. Estamos em evolução e de uma forma interessante. E dizem mais ainda, Leon Denis nos assevera no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também na obra belíssima que se chama O Grande Enigma, que o fluido cósmico universal é o astro, é o halo do Criador. Ora, a Gênese nos fala que o perispírito é formado do fluido cósmico universal. Então, se o perispírito é formado do fluido cósmico, e o fluido cósmico é o halo, é o astro do Criador,
nós somos deuses em pequena monta. E o Cristo já nos disse isso. Olha que alento. E vem a pergunta de novo: o que temos feito com isso? Senhores deuses, o que tens feito com isso? Teríamos vergonha de dizer que estamos longe de ser deuses. Mas somos, por princípio somos. Porque se o perispírito tem esse princípio, e nós somos filhos da divindade, se Deus parar de pensar, a gente murchece, vira uva passas. Ou seja, estamos alimentados o tempo inteiro pelo pensamento do Criador. Mas Kardec, norte, Deus, ele vai ao sul, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, é a segunda parte do livro dos Espíritos. E na questão 76, começando a segunda parte, Kardec pergunta aos espíritos: mas que definição se pode dar de espírito? E eles mesmos respondem: são seres inteligentes da criação. Habitam o mundo fora do mundo material. Hoje eu fui a um médico, aqui à tarde, e ele é um homem inteligentíssimo, e é organicista. Organicista, nos explica Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, que é aquele estudioso que só acredita no organismo. E a consulta levou 5 minutos, 4 minutos e meio, mas a briga entre nós dois ficou 1h15. Ele tentando me provar que o corpo morrendo, o espírito também morre, some. E depois ele voltava atrás e dizia: não, mas essa inteligência fica. Mas ela fica ou ela morre? Como é que é? E é uma complicação, porque não consegue explicar. O fenômeno da matéria unindo, associando, dissociando, é parco, é obtuso, porque ele precisa de um pontapé inicial. A matéria começa a atuar quando, e esse quando é um mecanismo divino, e aí não se consegue explicar. Por isso, o norte da nossa estrada é o Livro dos Espíritos, e o capítulo 1 começa com Deus, nos norteando. Vamos para onde mesmo? Nós vamos para onde? Vamos para Deus. Leon Denis nos assevera que todas as vezes que a gente parar, calar, introspeccionar e olhar para dentro de nós com tal profundidade, iremos encontrar a Deus. E aí saímos do norte, vamos ao sul, mundo espírito, mundo dos espíritos, questão 76, e Kardec pergunta aos espíritos o que é espírito, e eles respondem que somos os seres inteligentes da criação. Somos inteligentes e não vivemos com inteligência? Os espíritos asseveram que inteligência só é quando é a serviço do bem. Fora disso, é raciocínio lógico. Tivemos Chico, tivemos Gandhi, inteligente, tivemos Gengis Khan, Lampião, Hitler, com raciocínio lógico. Inteligência o é quando seria para o bem. E por que nós não conseguimos, com o atributo que temos de seres inteligentes da criação, pensar com inteligência? Aí Kardec sai do norte, vai ao sul, nos fala de Deus e de nós. Falou de Deus, o norte, e no sul da estrada, nós somos a base, os espíritos. Aí vamos ao leste, as 10 leis morais, que se a gente observar com critério, são as 10 leis mosaicas, que estão no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Observemos uma escrita numa época, outra escrita na outra. As leis hebraicas de um legislador, como amputar mão, ficou naquele tempo. Mas as 10 leis que nos foi dado
o decálogo que foi dado no Monte Sinai, são as mesmas 10 que estão em O Livro dos Espíritos. E aí nós já sabemos de Deus, fomos ao sul, sabemos que somos espíritos, somos eternos, que a gente não morre, o corpo é uma ferramenta de evolução, e agora vamos ao leste. E o leste nos fala das leis morais, dizendo na questão 614, abrindo a terceira parte, que as leis divinas ou naturais são as leis de Deus. São as leis de Deus. E que estas leis de Deus, e isso a doutrina fez um achado, porque nós estaríamos buscando essas leis até hoje nos livros, e os Espíritos nos falam que a lei de Deus está na consciência do homem, na questão 621. Ora, que interessante. Agora ficou mais fácil. Nós temos Deus, sabemos que somos espíritos eternos, e que temos 10 leis a nos dirigir, como Moisés trouxe aquele povo daquela época. Por que não seguimos? Na questão 919, eu já citei aqui, fechando a terceira parte das leis morais, Kardec nos pede, os Espíritos nos dizem que para que a gente melhore nessa vida, a gente deveria se conhecer. Um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Mas nós também não seguimos isso. Vamos ao oeste, chegamos ao oeste da nossa existência, das esperanças e das consolações, e perguntamos aos Espíritos: o planeta Terra terá felicidade completa? E os Espíritos respondem: não. Isso é um choque para nós, porque nós achávamos que depois de um bocado de luta, a gente iria ter felicidade. Mas eles completam: não, porque ainda estais no mundo de provas e expiações. E na questão 622, Kardec pergunta aos Espíritos se não há um meio termo para que a gente possa ser feliz. E eles respondem: sim. Para que o homem possa ter o mínimo de felicidade, na parte material, a posse do necessário. Na parte espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ora, quase nenhum de nós está contente com o que tem. Então, quando é que vamos ter a posse do necessário? O que é o necessário para nós? Quanto mais se tem, mais se quer. Observamos isso na nossa sociedade. Temos uma coisa, a gente quer ter outra, tem a outra, já quer ter a outra, tem a outra, quer ter a outra. Não, isso está em nós, isso é progresso. Progresso? Então vamos ler a lei de progresso, o que fala. Não é isso não. É a consciência tranquila. Quem de nós que tem a consciência tranquila? Então eu vou fazer uma pequena pausa. Com isso tudo que eu citei aqui, vou voltar à pergunta do Orestes: o que tens feito com o que já sabes? O que nós fizemos com isso tudo aí mesmo? Sabemos que somos espíritos imortais, que somos inteligentes, que viemos desse Deus, que tem uma questão 625 assevera que o nosso modelo e guia é esse Cristo, que nós demos o nome de Jesus, e que esse Cristo nos trouxe a expressão mais verdadeira da lei de Deus. O que nos falta mais? Santo Agostinho, na questão 919, nos pede para parar e pensar todas as noites, quando for deitar, passa o dia em revista e veja o que pode ser feito. E a gente descumpre com tudo isso aí. O que não descumpriu, deve estar feliz. Vai ter autoridade de fazer uma ceia com Jesus. Mas o que desconheceu Jesus, como é que vai ser essa ceia mesmo? Nós estamos no mês crístico,
o mês de dezembro, estamos até mais leves. Mas por que mesmo? Estamos perguntando, a casa está perguntando a nós todos, o que fizemos com tudo isso que a gente já sabe? No livro Pão Nosso, no capítulo 16, Emmanuel nos faz a seguinte pergunta: a quem obedeces? Então vamos lá, a quem nós obedecemos esse ano? À imprudência, à leviandade, ao egoísmo, ao orgulho, à luxúria, à vaidade? A quem obedecemos? Ele pergunta isso em uma das suas cartas que ele faz aos Hebreus. O que é a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus foi o último recurso para dar autoridade ao cristianismo. Paulo escreve aos Hebreus dizendo para eles que Deus era o único e que Jesus era o seu representante aqui na terra. Então, quando ele fez a carta a esses, ele estava usando o último argumento dele para dar legitimidade e sustentação ao cristianismo. Mas o que aconteceu conosco? Quando nós conseguimos pôr a mão na bandeira Deus, Cristo e caridade, nós fomos para a Palestina matar Saladino, inventamos uma cruzada e fomos para lá, porque ali era a Terra Santa. Valadares não era, nem Teoflotone, nem lugar nenhum, só lá que era. Ora, menos mal, porque foi naquele tempo. Hoje a gente não raciocina assim. Ou o mundo é santo, ou lugar nenhum é. Se a Palestina é santa porque o Cristo andou por ali, então ele se equivocou com o resto do planeta. Então, quando ele transplantou da França para o Brasil, como terra do cruzeiro, o seu evangelho, a sua doutrina, ele se equivocou, porque santo era só a Palestina, que era um vilarejo. Mas nós achamos pouco isso. Depois nos foi dada, depois de muita lepra, muita solidão, muita orfandade, muita guerra, nos foi dada uma outra oportunidade. E aí nós, ainda avarentos, materialistas, montamos o tribunal inquisitorial para roubar. Por isso, meus amigos, a doutrina espírita é altamente esclarecedora, porque o tribunal inquisitorial da nossa existência é a nossa consciência. Questão número 16 do Código Penal da Vida Futura, que está numa obra linda que poucos leem, que se chama Céu e Inferno. Kardec, os espíritos, nos dizem que antes de nós expiarmos, que é isso aqui, nós precisamos nos arrepender. Uma vez arrependido, retornamos no escafandro físico, no corpo físico, e agora vamos espiar. Espiando bem e mal sofrer, espiando bem, nós vamos reparar. Reparar é devolver à lei aquilo que a roubamos, como, por exemplo, o nosso tempo. Um grande número de nós é ladrão do seu tempo, está roubando o seu tempo, porque nós viemos a esse palco, questão 132, da segunda parte do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação, pergunta-se aos espíritos, qual o objetivo da encarnação, não reencarnação, encarnação, e os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação ao homem para fazê-lo alcançar a perfeição. E depois completa: bem como cumprir a parte que te cabe na obra da criação. E aí agora já temos conteúdo para pensar. O que fizemos
com o que a gente sabe. Isso que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, eu só estou relembrando. A maioria de nós aqui, se não todos, já leram o Livro dos Espíritos. Se não leram, é bom ler, estudar, porque é a carta magna. Eu disse aqui agora que é o norte, é o sul, é o leste e o oeste. Então, quando Emmanuel pergunta a nós, a quem obedecestes? E na carta aos Hebreus, ele põe assim: após a sua consumação, depois que o Cristo desencarnou, viu-se que era o Salvador para aqueles que lhe obedecessem. Capítulo 16 do Pão Nosso. Ora, eu estou dizendo que a carta aos Hebreus foi o último argumento usado por Paulo para solidificar o cristianismo. E esse Jesus está entre nós, só tem 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões, hoje a paleontologia, a astronomia, as ciências vêm comprovando que nós temos 4 bilhões de anos e meio, que esse Cristo está no comando. E nós não percebemos o que é esse Cristo ainda. Nós não entendemos ainda que todo o trabalho do movimento espírita é fazer a gente aprender a trabalhar em equipe. Continuamos com rusgas, com caras e bocas, ficando de mal, oradores, passistas, evangelizadores, ficando de mal um do outro, médiuns que estão na mesma mesa, traçando o mesmo laboratório, emburrado um com o outro, em processos claros de obsessão sutil, a princípio. Nós não entendemos que Deus faz uso de uma equipe enorme para que possa lhe ajudar a administrar o planeta. Quando os capelinos foram convidados a vir para cá, lá havia um Cristo, que entrou em contato via WhatsApp com o nosso Cristo daqui, e falou: estou mandando uma turma para ir. Que bom, porque eu preciso acertar a genética dessa raça aqui, que está muito feinha, manda sua turma para cá. Olha o tamanho disso, a gente não faz ideia. Perguntou-se a Chico certa feita: Chico, o Cristo tinha equipe? E o Chico respondeu: tinha. O Cristo tinha 3 ministros. E o entrevistador perguntou a Chico: quem eram esses ministros, Chico? O primeiro era Buda, que chegou aqui há 2.500 anos antes dele. O segundo era Zoroastro, ou Zaratustra, chegou aqui há 600 anos antes dele. E o terceiro era Sócrates, que é o nosso precursor, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que era o pai da filosofia, depois seguido por Platão e Aristóteles. E a seu turno, esses ministros tinham outros tantos apóstolos e profetas, e hoje padres e pastores e espíritas e tanta gente mais. Ninguém trabalha em equipe. Quem leu a obra indicada por Bezerra, no primeiro capítulo do Pacto Áureo, Bezerra diz assim: todo espírita deveria se nortear pela leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 90% dos espíritas não leram. E depois, quando tem uma febre, grita: doutor Bezerra, socorro, me ajuda. É paradoxal. Kardec diz, em um do seu diálogo imaginário com o padre, quando o padre começa a perguntar a ele alguma coisa, ele diz ao padre assim: senhor Abade, o Espiritismo foi feito para quem não tem fé,
O Espiritismo foi feito para os incrédulos. Aquele que tem fé suficiente, siga a sua fé, como o Senhor. Siga a sua fé, por que envolver-se com o Espiritismo? E se está lá no diálogo, na obra, o que é o Espiritismo. Então, nós estamos aqui, meus amigos, muito carinhosamente dizendo a isso a gente, é porque nenhuma outra doutrina deu conta de nós. Nós esperneamos, matamos, brigamos, roubamos, delipediamos. Agora vem uma doutrina sábia, justa, que nos diz tudo isso que eu disse aqui agora, que está aqui, em O Livro dos Espíritos. Nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael cita diversas vezes, estando em assembleia, e em uma delas ele cita: apareceu um espírito iluminado, Humberto de Campos citando isso, o jornalista, um espírito iluminado, coroado, limbado de luz. E Napoleão Bonaparte, que estava sentado, espírito, no seu trono, abaixou a cabeça e chorou. Era o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Ou seja, o tempo inteiro, os espíritos trabalhando em equipe, e nós não conseguimos. As casas espíritas estão aí, abertas as portas como esta, bendita casa, abençoada casa como todas as outras. Os nossos amigos espirituais estão aqui do nosso lado, alguns aqui, registrando coisas nossas, abrindo os nossos registros para que a gente entenda alguma coisa, pelo menos nesse mês natalino, esse mês crístico, já que os outros não são. Ou não é assim? Todo mês é o mês do Cristo. Ou ele só aparece aqui agora? Todo mês é o mês do cristão. E nós somos cristãos. Eu estava saindo para cá, e uma garota ligou para mim e falou assim: Cleito, há 90 dias atrás os meus pais se separaram. Há 30 dias atrás eu soube que o meu pai fez uma coisa lá, tá bom. E há 2 dias atrás eu perdi o meu noivo. Eu ia casar no dia 20 de dezembro. Nós temos o quê para dizer a uma jovem dessa, de 27 anos? Nós temos argumento de sobra. De sobra. Essas coisas não acontecem a espíritos frágeis. Esse rapaz que encostou com ela não foi por acaso. A doutrina diz que a ninguém a gente se junta de improviso. Vem a nós, não a mim, Cleito, que muito pouco sei, mas a nós todos. Temos argumento de sobra para dar ensejo a que a vida continue. E eu disse a ela: siga, esqueça as choramingas, porque os que estão em volta fazem um escândalo e pouco ajudam. Tem muita piedade, muita dó e pouco ajudam. Olhe a sua cara no espelho, veja com critério quem é você. Fortifique-se neste particular e siga, Você é uma jovem recém-formada, inteligente, competente, siga a sua vida e vá à luta. Joana de Ângeles, no livro O Autodescobrimento, nos diz que os organicistas, aqueles que só enxergam os órgãos, a matéria, se enrolaram quando começaram a ter circunstâncias espirituais entre os homens, como a telepatia, como a bicorporeidade, como os transportes, como a psicofonia, e aí enganchou para explicar. O mestre Mirey Lopes nos diz que o nosso pensamento foi evoluindo,
Para nós, a reencarnação é a própria justiça divina. Os seres, a princípio, eram minerais e depois unicelulares, que foram desenvolvendo, e as espécies, isso está no livro Autodescobrimento, foram se dividindo, a mesma espécie, aquela continuava peixe, e essa ia adquirindo elementos novos, e ia evoluindo, lá adiante era uma nova espécie, que se dividia e evoluía, e chegou o primata, e aí Darwin teve que parar. Porque como que o primata pulou para o hominal? Como é que foi isso? E a doutrina nos passa isso de uma forma muito tranquila. Há um laboratório no mundo maior, onde se processa essas coisas. Mas aqueles que não acreditam em outras vidas, em vida em outros mundos, como explicar essas coisas? Como dizer essas coisas? Joana nos fala nesta obra, que é uma obra interessante para ser estudada em grupo, exatamente vem nos falar qual o poder e a força do pensamento e da vontade. E a vontade, os espíritos nos lembram muito bem, na questão 909, também fechando a terceira parte do livro dos Espíritos, que nós não a temos. E ainda completa, nós não fazemos esforços. E depois ele completa, esforços muito pequenos. Então vamos dar uma paradinha e vamos pensar. Temos tudo isso em nossa mão. Temos tudo isso em nossa cabeça. Temos muito mais em nosso coração. Por que não fazemos? Que dificuldade? Na questão 115, os espíritos dizem que nós nascemos simples e ignorantes. Eu não disse aqui agora? Saímos lá dos seres unicelulares e fomos galgando espaço durante esses 4,5 bilhões de existência do planeta Terra, sob o comando de Jesus. E o Brasil, de Ismael, estamos caminhando, e agora já sabemos que não somos mais um amontoado de átomos dirigidos por um sistema nervoso central, somos espíritos eternos. Agora nós somos donos de nós, temos vontade, e para que a gente desenvolva, Joana nos diz que é necessário buscar saber quem somos, porque a soma, a mente plasma no cérebro, e o cérebro, como ferramenta de evolução, vai executando as tarefas que devam ser executadas. Por exemplo, nós nascemos, e estava em nosso processo kármico, para perdermos um braço, mas conforme a nossa conduta, a gente perde o dedinho. Por quê? Quando a hemorroíça tocou na túnica do Cristo, o que aconteceu? Será que foi um milagre? Sabemos que milagres não existem. Ora, uma célula sadia, eu falo a nível de perispírito também, não envolve e reforma uma célula doentia? Por que não? E ela tocou, e o Cristo disse: alguém me tocou. Senhor, como? Todo mundo está te tocando, está um tumulto. Não, senti que saiu de mim uma virtude. Que virtude é essa? Nós não temos essa virtude? Claro que temos. Somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Claro que temos. Agora, lembrando a questão 909, não fazemos esforços, estamos felizes na nossa desgraça. Tá bom assim, vamos tocando. Quando ficar insuportável, eu faço uma meia dúzia de culto e tomo uns passes e tomo uma água benta e está tudo bem. Será?
Será que vai estar bem? Ora, os tempos são outros. Quando nós saímos da era primária para expiação e prova, os cataclismos foram furacões, maremotos, terremotos e outros mais. Agora estamos na transição. Leiam a obra de Manuel Filomeno de Miranda ou de Sueli Caldas Schubert, Nas Fronteiras da Nova Era. O que os espíritos estão dizendo para nós? Estão chegando espíritos que não guardam responsabilidade kármica com a Terra. Por isso, vêm e cumprem o seu papel. E muitos de nós está se regenerando. Já não repete os erros de ontem. Estamos caminhando a passos largos, estamos na transição. Não estamos na regeneração, estamos na transição. E precisamos, nós todos, de solidificar esse conteúdo. Joana ainda cita, pelo emérito Miri Lopes, que o pensamento nosso era primário. Era primário. Ou seja, não tínhamos nem verbete. Depois um pensamento mágico. Mágico. Achávamos, eu precisava de chuva, e não chovia. Aí eu matava uma pessoa, não chovia. Eu matava duas, não chovia. Eu matava três, chovia. Aí eu punha, se eu matar três, chove. Na próxima eu já matava três. O período passou. Depois veio o pré-mágico, aonde acreditávamos nas potestades, nos deuses, em Zeus e Afrodite. Acreditávamos nos deuses. Saímos desse tempo, fomos ao período de pensamento egocêntrico e vimos o desastre que foi. Só no século XIX tivemos 201 guerras. 201 guerras. E agora estamos entrando no pensamento intuitivo. Por isso é que aos médiuns não cabe mais sentar numa mesa e achar que vai vir alguma coisa, que não vai. Esse tempo passou. O médium tem que estudar muito, tem que meditar, tem que discutir em solilóquio justo, ele com ele próprio, as suas más tendências e abolir. Foi-se o tempo em que a gente chegava numa mesa, sentava e a psicofonia vinha, e a clareaudiência vinha, e a clarividência vinha. A escrita fácil vinha. Reparem hoje, meia dúzia de médiuns escreve. E olha a quantidade de animismo que está por aí. Que o médium não quer estudar, não quer meditar, não quer fazer a sua reforma, não quer se evangelizar. Médiuns e médiuns, claro. Os que fazem, que bom, vamos bater palma. Então, nós precisamos observar com critério que doutrina estamos abraçados, para que não repitamos os equívocos, aguardando que o resultado seja diferente. Albert Einstein diz que isso chama insanidade. Você repetir a mesma coisa todo dia e querer que o resultado seja diferente. Não vai ser. Então, se nós estamos aqui, fechando o ano, com todo esse conteúdo, com toda essa estrutura, esse conteúdo que o Espiritismo nos traz, abençoada doutrina, dizendo que somos e para onde vamos, dizendo se estamos aqui, assim como estamos, porque ontem agimos assado, e que aqui, a estrutura perispirítica mantém a estrutura corpórea. Modifique o pensamento, modifique o perispírito, modificará o corpo, modificará a sua saúde, modificará a sua vida. Acreditamos ainda que uma estrela guiou Jesus, guiou os reis magos até o Cristo. Que estrela guiou? Será que não foi um espírito?
que se fez de luz. Que milagre é esse? Ainda acreditamos em milagres? Na pesca, a mesma coisa. Acreditamos que num arrobo de milagre, o Cristo disse: joga a rede aqui que os peixes vão vir, e vieram. O Cristo não pode ter feito isso. Ele usou de dupla vista. Ele viu aonde estavam os peixes antes e disse: joga ali. E pescou, e tratou, e curou. Não existe milagre, nem nada disso. Não existe sorte, não existe azar. Olha que coisa interessante, não existe o capeta mais. A doutrina deu fim nessa coisa feia. Não existe mais. A ninguém a gente se junta e por azar aconteceu alguma coisa. O azar e a sorte são dois institutos ingênuos. Nós temos inteligência. E aí, fechando a nossa pauta, a nossa fala, se a gente tiver feito uma meia-culpa e achar que não temos muito para fazer no ano que vem, vamos tentar pensar no perdão. Quantas pessoas nós ferimos esse ano? No movimento espírita ou não? Mormente os que estão em casa, principalmente os que estão dentro de casa, que são os nossos reajustes, são os próximos mais próximos. Para que a gente proceda desta forma, a gente tem que buscar com critério, como eu já citei, o autodescobrimento. Tentar saber quem somos e por que agimos daquela forma, por que repetimos os equívocos, os erros, por que não damos uma passada diferente, por que não mudamos, porque não nos conhecemos. E por não nos conhecermos, nós ferimos, maltratamos, machucamos, equivocamos, falamos na hora errada. E um exemplo de perdão, que quase todos aqui devem ter visto, estudado, lido, é a história de Paulo. Paulo estava, o pai de Gesiel, que tinha sido agredido algumas vezes pelos pretorianos, se irritou e pôs fogo no sítio. E o fogo cresceu e queimou algum sítio, ele foi descoberto, foi preso e morto. E Gesiel, que era Estevão, era Gesiel até então, foi mandado para as galeras, para morrer lá, porque morria, não saía de lá. E a Abigail foi para um sítio em Jope, na estrada de Jope, com Zacarias e Rude, que também tinham tido filho morto pelos pretorianos, estavam deixando Corinto e ia mudar para lá. Gesiel era uma alma lúcida. Na galera que ele estava, tinha um patrício romano que se chamava Paulo Sérgio, que adoeceu, teve uma febre, uma doença da época, e ele, como era o mais subordinado escravo da galera, foi chamado para ficar junto ao patrício. E ele, com passes, com orações, com as ervas que tinha ali, porque não tinha remédio, ele curou o patrício. E o patrício, e aí ele adoece, ia ser jogado ao mar, e o patrício, em respeito e gratidão pelo escravo, pediu que aportassem e deixassem ele na praia, que ele morresse na praia, e pediu a ele que mudasse o nome, para não lhe complicar, e ele mudou o nome de Gesiel para Estevão. E aí ele foi amparado pela Casa do Caminho, e mudou o nome para Estevão, e começou, como já era um homem lúcido e altamente religioso, ele começou a falar do Cristo. Isso incomodou ao grande Saulo. E aí ele foi chamado à justiça
e em seus diálogos ele enquadrou Saulo, e Saulo se irritou com isso. Uma das suas falas, ele disse para Saulo: o sinédrio tem todas as ferramentas para me fazer chorar, mas não conheço nenhum elemento capaz de me fazer abandonar Jesus Cristo. E aí vocês já sabem, ele foi apedrejado, foi julgado para apedrejamento, e quando ele estava sendo apedrejado, a irmã, que era Abigail, e que era noiva do Saulo, convidado por ele, porque era uma honra aquilo, entrou e olhou e viu que era o irmão dela, e gritou: Saulo, é Gesiel. E aí o Saulo ficou sem ter aonde pôr a cara, mandou parar para tentar tirar dele a última confissão. Claro que não era isso. E aí, no leito de dor, ele pergunta a ela: Abigail, quem está contigo? E ela diz: o meu noivo Saulo, que tinha apedrejado ele. E ele dá uma lição a nós todos: mantenha-te ao lado. É uma parte linda, me emociono sempre. Mantenha-te ao lado desse homem, porque ele foi correto o tempo inteiro, defendeu a Moisés, achando que estava certo, é um homem bom, e eu não lhe tenho mágoa nenhuma, porque eu sei que quando ele passar a defender o Cristo, falará da mesma forma. Perdão. Perdoou ao Saulo, aí o Saulo encerra a sua relação com Gesiel, e aí, se vocês quiserem saber mais, vão ler o livro. O livro chama Paulo e Estevão, uma obra linda. Para mim, é a melhor obra espírita, tirando o livro dos Espíritos, que é as obras básicas que são orientadoras, é uma obra espetacular. Então, meus amigos, fechando a nossa fala, por tudo que eu disse aqui, que o conteúdo espírita nos passa, por todas as facilidades de inteligência que temos acerca da nossa vida e a vida futura, se nós não tivermos um compromisso maior para 2019, iniciemos o ano perdoando. Aliás, fechemos o ano perdoando. Busquemos aqueles aos quais tivemos algum agravo e perdoemos. E que 2019 seja um ano de paz, e que esse Jesus esteja definitivamente em nossos corações. Que seja assim a minha gratidão pela oportunidade da noite.